Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o canal dos Campos para Rede tem a honra de entrevistar o professor Zé Mário, treinador, ex-jogador de futebol, e vai aqui bater um papo conosco, falar da sua carreira. Zé Mário, é um prazer ter você aqui no canal dos Campos para Rede. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, sempre é um prazer a gente poder falar as coisas de futebol, né, principalmente do passado, né? E eu fico muito contente de poder transmitir isso para vocês. E sempre fui tratado com muito carinho e eu preciso também retribuir isso aí. Maravilha. Como eu falei para você, é uma honra mesmo. Você, dentro do campo, você brilhou muito em vários clubes, a gente vai falar disso, mas também depois você como treinador de futebol, então a gente vai falar aí da sua carreira. E eu queria te perguntar o seguinte, Zé: quando você era jogador de futebol, o Brasil era considerado um celeiro de grandes craques. Cada time, a gente pegava os times grandes e cada time tinha lá quatro, cinco, seis jogadores a nível de seleção brasileira. Atualmente, a gente olha aqui, eu moro no Rio, acompanho muito futebol do Rio, a gente olha para Vasco, Botafogo, Fluminense, principalmente, a gente não vê um jogador a nível de seleção brasileira. Um jogador. Antigamente, na sua época, não. Tinha sobrando, em cada time grande, sobravam jogadores para a seleção brasileira. Era até muito difícil o técnico escolher ali, porque ele tinha muitas opções. Hoje faltam opções de craques para a seleção brasileira. Na sua opinião, o que levou o futebol brasileiro a ficar tão pobre de craques? Chegou a essa situação atual. No meu tempo, não era só os times grandes que tinham craques, não, os times pequenos também tinham, né? A gente ia jogar contra o Olaria, que tinha Afonsinho, Roberto Pinto, que eram excelentes jogadores, seriam titulares absolutos de uma seleção hoje. Então, todos os times tinham muito, muito jogador bom. Assim, particularmente, eu acho que a gente mudou muito o trabalho da base. A gente não está respeitando mais a característica do futebol brasileiro, a característica do futebol. O Brasil foi campeão 5 vezes, não foi seguindo regras de ninguém, não foi seguindo regras da Europa, não foi seguindo, não foi se espelhando na Europa, foi se espelhando no próprio futebol brasileiro. O futebol ele só é decidido por quem dribla. Ninguém tocando a bola decide nada. Todo mundo fala, você foi um excelente jogador, eu fui um excelente coadjuvante, porque eu não decidia jogo, porque quem dizia jogo era quem driblava, que era Rivelino, era o Zico, era o Roberto Dinamite que fazia gol, todos, o Paulo César Caju. Então, isso é que decide, tanto que a Europa que toca a bola, mas tem que vir aqui no Brasil, na Argentina, buscar o cara para resolver. Você vê que agora Barcelona, que o Messi já não está mais resolvendo, já está numa idade avançada, já tá numa descendência, o Barcelona está mal. Porque não tem quem decide. Não é o problema de tocar a bola, que eu tocar a bola não decide nada. O que você só quebra a linha quando você dribla, quando você passa por um adversário e a cobertura tem que vir e já sobrou outro. Assim o Brasil foi pentacampeão. Começando com o Garrincha, que ele pegava na bola, parava, tinham 3, 4, é sinal que alguém vai estar livre. Porque são 10 contra 10. Se tem 3 com Garrincha, alguém está livre. Isso aí é que faz com que se ganhe o jogo, né? E aí a gente começou a imitar o europeu, inclusive nos treinamentos da base. Isso não é possível. Você obrigar o jogador a dar 2 toques, 3 toques, como que vai ter alguém que crie com 2 ou 3 toques? Não pode. O futebol brasileiro foi desenvolvido na rua, jogando no asfalto, jogando nos campos ruins, fazendo tabelinha com meio fio, fazendo tabelinha com a parede das casas, se desviando das árvores, parando quando o carro vai passar, parando quando vem senhoras passando com crianças. Isso tudo foi futebol brasileiro. Agora a gente vai no clube, né? E tem outra coisa, né? Nesse tempo, quem jogava com meninos da mesma idade? Ninguém. Eu nunca joguei com meninos da minha idade, sempre mais velho. Isso aí me desenvolvia, porque eu tinha que reagir, eu tinha que era um desafio para mim, porque se eu não jogasse, não me escalavam. Até para o gol,
No futebol de salão, eu aprendi a agarrar no gol, porque eu era o menor. Ele falou, não, se quiser é no gol, e não pode falhar, se falhar, sai. Eu tinha que agarrar no gol, e agarrava bem até, mas no futebol de salão, futebol de campo não dá para mim com a minha altura. Mas o futebol se desenvolveu dessa forma. Agora a gente vai para o clube, o menino com 12 anos só treina com 12 anos, o menino com 13 anos só treina com 13, 14 com 14. Só quando tem 18 anos que vai fazer a diferença, que vai treinar com pessoas mais velhas, com 25, 26 anos. Isso aí atrapalha um pouco. E também, a gente na rua não tinha treinador, não tinha pai, não tinha imprensa, não tinha dirigente, não tinha torcedor, a gente fazia o que a gente queria. E por isso eu acho que o treinamento na base hoje está muito modificado para pior, e até que aos 14 anos, até 14, 15 anos, tem que ser lazer, não pode preparar ninguém para ser tático, para ser físico. Até 14 anos, 15 anos, ele tem que se desenvolver se divertindo, driblando, aquilo que é a alegria do futebol brasileiro. Nenhum brasileiro vai no estádio para ver jogador robô. Eu, pelo menos, não vou. Verdade. Meu pai me ensinou a ver o jogador. Meu pai era tricolor, me obrigou a ser tricolor, mas muitas vezes eu tinha 8, 9 anos, eu ia no Maracanã, eu chegava lá e falei, ué, cadê o Fluminense? Não, o Botafogo tem melhor time, a gente veio ver o Garrincha, o Didi, não sei o quê. O Flamengo tem Dida, Babá. Era assim, não era o Fluminense só. Eu aprendi assim, a ver jogador jogando, porque é o futebol brasileiro, né? Então, isso aí mudou muito na base. Eu espero que volte a treinar, e até há bem pouco tempo, até agora mesmo, falam que os treinadores antigos não precisavam conhecer de futebol, porque os jogadores tinham DNA, eram muito bons. Não, é mentira isso aí. Eu tive jogadores da base como Pinheiro, Alfredo Abraão, Major Murilo de Carvalho, muitíssimos bons, e que me ensinaram muita coisa. Eu sou oriundo do futsal, futebol de salão da bola pesada, né? E Isso. aprendi muito com o Pinheiro, com o Major Murilo de Carvalho, Alfredo Abraão, a me comportar dentro do campo, a jogar. Claro que ninguém ensina a jogar. Quem ensinou o Messi a jogar? Foi o Guardiola? Não foi, pô. E quem falou pro Messi a hora de driblar ou não? É momento do jogo. Isso aí, você fazendo um treinamento de 1 toque, 2 toques, você tira a iniciativa do jogador brasileiro. Você tira. E o que ganha jogo é o momento, é a iniciativa. Eu não posso prever no futebol a hora do drible, a hora que passa, a hora que corre. Eu não posso prever. Eu tenho que preparar o jogador para fazer isso tudo. Mas na hora do jogo, ele tem que decidir. Sempre foi assim no futebol brasileiro, sempre foi assim nas decisões de campeonato. Eu participei de muita decisão. Muitas vezes o treinador mandou fazer uma coisa e com 15 minutos eu troquei. Falei, não, você passa para lá, não é o meu treinador, não, o treinador manda lá fora. Se ele gritar para destrocar, a gente destroca. Mas aqui dentro não está dando certo assim, vamos destrocar, vamos fazer o que a gente está achando que vai melhorar o time. E É o isso momento do jogo, né? é Entender o o momento momento do do jogo. jogo. E isso se aprende lá embaixo, lá na base, que a gente aprende a ter a capacidade de ver o jogo, de ler o jogo, de mudar as coisas do jogo. Há bem pouco tempo eu tive participando de uma palestra lá em Santa Catarina, e o Paulo Autuori falou para mim, Zé Mário, futebol brasileiro, os clubes nunca desenvolveram o jogador, era rua, porque não tinha ninguém para atrapalhar eles. Aí eu fui no Fluminense, quando ele estava trabalhando com o Abel no Fluminense, falou, Zé Mário, o jogador de hoje, você fala, dá uma instrução, ele vai, se erguer um muro, ele bate no muro e olha para você. Você não fala nada, ele bate no muro até o fim. Se você fala assim, ei, desvia do muro, ele não desvia. Por quê? Porque não aprendeu na base a desviar do muro, a fazer as coisas que tem que fazer para ganhar o jogo. Então eu acho que por isso o futebol brasileiro não está mais produzindo jogadores como produzia, porque está tolhendo, tolhendo a iniciativa, a criatividade do jogador lá na base. Estamos preparando o menino de 12, 13, 14 anos para ir para a Europa. Estamos queimando etapa. E quando queima etapa,
as coisas não funcionam direito. Maravilha. Concordo com você, eu entendo um pouquinho, tentei ser jogador, falo muito de futebol, estou sempre com resenhas, acompanho alguns treinos de base em projetos, alguns projetos aqui no Rio, vejo realmente que os garotos não têm mais liberdade para driblar, para improvisar. Pega e toca, pega e toca, pega e toca. É o que você falou, pega e toca não resolve, tem que ter alguém que faça de que dê um drible, realmente que desmonte a defesa ou o meio-campo adversário. Também acabaram-se os pontas, né? O Brasil não tem mais as jogadas pelos flancos, não tinha como a gente via antigamente. Os pontos a gente via no Brasil era o ponta, ia na linha de fundo, realmente fazia o cruzamento e aí chegava o atacante, chegavam os meios para fazer. Hoje não temos, né? Pontas jogam. O pessoal me pergunta assim: vocês jogariam hoje? Eu falei, os de hoje é que não jogariam ontem. Porque a gente não tinha material adequado. Eu cansei de subir as paineiras aqui, a Vista Chinesa, o Alto da Boa Vista, com tênis rainha. Eu corria com tênis rainha, pô. Hoje o cara tem um melhor tênis. A camisa pesava 2 quilos depois do jogo. No intervalo você torcia a camisa. Hoje a camisa nem pesa, a chuteira não pesa. Os campos hoje são retos, são nivelados. Nossa época não tinha campo nivelado, a bola batia para o outro lado. Só que a gente já sabia quando ia bater no buraco e para onde ela ia, a gente ia atrás. É destreza, a gente treinava isso aí no dia a dia, ia para o campo e a gente fazia, pô. Então é muito difícil a gente pensar no ontem que não jogava hoje. Eu acho que o de hoje que não jogava ontem. Concordo, com certeza. Tem gente que fala, o Pelé não faria os gols que fez, faria o dobro, talvez. Penso com você. Vamos só dar um alô aqui para os amigos que estão interagindo. O Lucas Diego, ele diz que naquela época usávamos o que tínhamos de melhor. E hoje, ele fala um pouquinho da seleção, o Tite coloca os atacantes para marcar os laterais. Isso é o Lucas Diego Jardim que está falando. E aqui o Clairton diz, boa noite, Zé Mário teve uma passagem muito boa no Inter como técnico. Aí ele fala um pouquinho mais de 75, 79, está dando parabéns, mandou um abraço para você. É o Clairton. O João Batista Dantas da boa noite, e o Lucas diz aqui, o Lucas Diego Jardim, hoje os potenciais ponteiros viram laterais no campo. Verdade, falta realmente profundidade, falta drible, falta muita coisa, como você falou. E aí... Deixa eu posicionar uma coisa assim. O Marco Antônio Feliciano, que era o lateral do Fluminense, depois foi para o Vasco comigo, ele falava assim, Zé Mário, quando o ponta me acompanha, eu gosto, porque quando perde a bola, ele está do meu lado. Se ele correr, eu corro. Se ele trotar, eu troto. Se ele não correr, eu ando. Então, quando o ponta acompanha o lateral que vai ao ataque, para o lateral é uma teta, porque quando perde a bola, o cara está junto. Se ele der o pique, ele dá. Se ele não der, ele trota. Então, já naquele tempo, a gente falava, tem uma passagem do Paulinho Carioca no Flamengo, que o Jobé mandou o Paulinho voltar, e quando acabou a preleção, a gente, já no ônibus, o Zico falou, Paulinho, não volta nada, você é o meu desafogo, fica lá na frente. Quando eu pegar na bola, eu tenho que ter você na frente. Então, o ponta não voltando faz com que o lateral fique com medo de receber bola nas costas. Até aconteceu um outro caso assim interessante. Eu estava dirigindo o Figueirense e o São Paulo tinha aquele Zé Teodoro de um lado e eu não me lembro o nome. Um jogador famoso, até teve na seleção um lateral esquerdo. Não me lembro o nome dele, eu vou lembrar o nome dele. E aí começou o jogo e eu fiquei do lado do lateral direito, Zé Teodoro. Quando o Zé Teodoro partia, eu gritava assim, fulano, olha o que a gente combinou nas costas dele, vamos jogar nas costas dele. O Zé Teodoro ficava me olhando e não ia mais. E assim foi no segundo tempo, eu fiz com o lateral esquerdo deles. A gente combinou de jogar nas costas dele, hein? Se ele for, fica aqui, não sei o quê. Ele olhava para mim, olhava para os caras e não iam mais. Porque quando você bota alguém nas costas do lateral, ele não vai mais. Agora, se você acompanhar, é uma teta, pô. E é o que está acontecendo hoje. O cara vai sem se preocupar, porque perdeu a bola, o cara está do teu lado, não tem contra-ataque. Maravilha.
Zé Mário, me diga uma coisa, como é que você surgiu para o futebol, nas categorias de base? Você chegou a pensar em desistir ou não? Você já chegou ali, viu realmente que tinha jeito, foi sendo aprovado e até o profissional. Como é que foi as suas categorias de base? Bem, a minha intenção era ser engenheiro eletrônico e meu pai queria que eu fosse jogador de futebol. Eu estudava no São Bento, jogava futebol de salão, que o treinamento era à noite, não me atrapalhava estudar. E quando eu comecei no Fluminense, meu pai me levou para o Fluminense, arranjou de eu treinar para o Fluminense com o Pinheiro, eu perdia 2 aulas por dia no São Bento. Isso aí me atrapalhava muito. Então eu passei mais ou menos um ano no Fluminense, e quando chegou no final do ano, meu pai falou: ou você hoje você tem que decidir, ou continua no futebol de campo, ou e para o salão, ou fica só no salão. Eu, tá bom. Para mim, era melhor ficar no salão porque não me atrapalhava os estudos. E aí eu cheguei, treinei com o Pinheiro. Quando acabou o treino, eu falei: Pinheiro, muito obrigado, mas eu vou parar de jogar futebol. Eu vou voltar para o salão porque me atrapalha os estudos e eu quero ser engenheiro eletrônico. E aí, quando cheguei no carro, meu pai falou: o que você decidiu? Eu falei: parei com o futebol. Ele queria me bater, porque ele queria que eu decidisse o que ele queria, que era continuar no futebol de campo. Parei realmente. Aí, 6 meses depois, eu estava de férias no São Bento e um amigo me chamou para treinar no Bom Sucesso. Aí eu fui treinar no Bom Sucesso e fiquei. Aí o treinador, que era o Alfredo Abraão, me pediu que eu jogasse pelo Bom Sucesso. Eu falei: olha, eu não posso vir treinar durante a semana porque saí do Fluminense por causa disso. Porque eu perco 2 aulas por dia e isso aí me atrapalha no final do ano. E agora, se você quiser que eu treine no sábado e jogue no domingo, eu posso ficar. Porque o jogo era domingo de manhã. Então eu treinava no sábado e jogava no domingo. E assim eu fiquei um bom tempo até que eu fui me enraizando no futebol de campo, fui largando o salão e acabei me profissionalizando no Bom Sucesso. E aí ali eu parti e já com 18 anos eu falei: bem, engenheiro eletrônico jamais. Não tem como estudar naquele tempo, não tinha, hoje tudo é mais fácil, mas naquele tempo não tinha como estudar, e falei, já com 18 anos, falei: bem, agora eu tenho que me preocupar em ser treinador quando parar de jogar, porque é a única profissão que eu vou poder seguir com aquilo que eu aprender durante o campo, durante a minha vida como jogador. Então ali, com 18 anos, eu resolvi ser jogador de futebol, me profissionalizei no Bom Sucesso, e daí a minha vida continuou em Flamengo, Fluminense, Vasco, tive 5 meses no São José, voltei ao Vasco, tive na Portuguesa de Esporte 2 anos, onde encerrei minha carreira. Maravilha. É, tem aqui uma mensagem que é do técnico Brasília, ele está com o nome Roberto Pereira, mas ele diz: grande Zé Mário, ele sozinho protegeu os zagueiros, hoje precisa de dois para fazer o que ele fazia. No meu tempo de juvenil no Vasco, a gente treinava físico na pista e o professor no campo. Um dos melhores que vi jogar na posição, é o técnico Brasília, está mandando um abraço. Tá, obrigado, um abração. Também tem aqui quem mandou um abraço para você, diz: amigos, Zé Mário é show, é o Osmar Coraci. Osmar Coraci está mandando um abraço. Muito E o obrigado, Lucas Osmar. diz que ele queria que escolhesse o que era, que seu pai realmente queria que você escolhesse futebol, e graças a Deus que você escolheu. Graças a Deus, e foi tão bem sucedido, graças a Deus está aqui falando conosco. Maravilha. Me No conte uma final, coisa. no final foi ótimo, porque é, é, eu fui bem no futebol, me dediquei bastante. Eu sou um cara que me dedico muito nas coisas que eu abraço, né? Eu me dou de corpo e alma, e graças a Deus não foi fácil, né? Porque jogar naquela época era difícil, era muito jogador bom. Se você desse uma brecha, o reserva entrava e não saía mais, porque a qualidade era a mesma. Então você tinha que se cuidar. Eu sempre me cuidei bastante com treinamentos, com alimentação, com noite, não perdia a noite de sono. Meu negócio era do dia. De noite, dificilmente eu dormia depois de meia-noite, 11 horas, meia-noite. Ser um atleta na essência da palavra, né? Correto. Parabéns. Maravilha. Tem muito amigo aqui, ó, seus fãs interagindo aqui, graças a Deus.
E aqui o Sérgio Luiz diz que você tinha saída de bola impecável no Vasco campeão de 77. O Oswaldo Luiz Miranda disse que você teve uma grande passagem pelo Figueirense. E o Sérgio diz aqui, hoje não sabem nem sair jogando. É verdade, o que a gente tem visto de gols com os zagueiros e os meias ali, a defesa vai sair jogando, perde a bola toda hora, toda hora, toda hora. É um absurdo de gol, realmente, porque ele falou faz sentido. Hoje a gente vê pouquíssimos jogadores sabem realmente sair jogando. Vai na lateral, dá na cabeça de área, como a gente falava, inverte, vai, né? Hoje vai sair jogando, tem aquela pressão ali com 2, 3, acaba perdendo a bola. Mas já no meu tempo, os treinadores falavam: apertou, bola para o mato que o jogo é de campeonato. Aquilo ali, hoje o que fazem, aquela saída de bola, é para testar o coração do treinador e do torcedor, porque é risco o tempo todo. Não existe o cara que não vai perder uma bola ali. Uma hora vai perder, porque é risco. Então ali não é a zona de você arriscar, ali é a zona de você limpar, de você sair jogando quando der. Quando não der, chuta para frente lá. Os caras têm que ir atrás da bola. Hoje, o treinador no banco, se ele tiver um problema de coração, ele morre, pô. Porque quando o Botafogo perdeu o jogo para o Flamengo, uma bola perdida ali. No jogo seguinte, outro perdeu a bola, perdeu o jogo de novo. Porque ali não tem, perdeu a bola, já era. É muito rápido o que acontece. O cara tá perto, o cara é finalizador. Pegou a bola ali, ele finaliza bem. Quanto mais com a bola dada pela defesa. Então, o goleiro sair jogando é um perigo. Ele não tem cobertura, a cobertura é a rede. Então eu aprendi isso aí. Eu acho que quando dá para sair jogando, e o futebol brasileiro sempre saiu jogando, mas não dessa forma, não correndo risco. Você correr risco é para testar o coração de todo mundo, do torcedor, do dirigente, do treinador, principalmente. Verdade. O Neudimar, professor Mazinho, diz que você sabe tudo de futebol e muito mais. Boa noite, Mazinho. Um abraço a todos que Obrigado, estão Mazinho. conosco. Cada Você. dia aprendendo. Maravilha. Você conseguiu ser campeão em 3 gigantes do futebol carioca. Nos fala um pouquinho desses títulos, os títulos que você conquistou como jogador. Pá, eu esqueço muito desses títulos. Eu sei que o primeiro foi Taça Guanabara em 72, Torneio do Povo, Torneio de Verão. A gente ganhou os 3 torneios de início do ano, né? E depois a gente ganhou o Campeonato Carioca. Tinha um timaço, né? Pô, Paulo César Caju, Zanata, Liminha, Doval, Rogério. Era muito jogador bom, era muito jogador bom. É infinitamente superior ao que se tem hoje. Depois eu fiquei. 73 eu não joguei Taça Guanabara, que eu machuquei o joelho, estava machucado, mas foi campeão o Flamengo. 73 a gente foi vice-campeão carioca. 74 a gente foi campeão carioca. Foi quando o Zico realmente subiu, Zico, Júnior, Jaime, era um timaço também, tinha um time muito bom, né? Eu tinha Doval, Regis, pô, eu joguei com o Regis, que jogador, infelizmente já faleceu, mas era um jogador assim fenomenal. Também aprendi muito. E uma coisa interessante, eu aprendia muito dentro do campo, aprendi muito com Liminha, aprendi com Carlos Roberto do Botafogo, aprendi com Ardiles da Argentina, apesar que eu sou muito crítico de Argentina, né? A rivalidade com a Argentina é muito grande minha, né? Mas eu aprendi bastante com Ardiles. Assim, a gente vai passando para a hora do jogo as coisas que a gente está olhando, que a gente vê e aprende. Então foi muito legal. Depois eu fui para o Vasco, a gente foi campeão carioca, a gente foi campeão da Taça Guanabara. Se eu não me engano, eu fui tricampeão direto pela com a Taça Guanabara. Eu acho que foi 75, 76, 77. Se eu não me engano, a gente foi tricampeão direto. Depois a gente, como treinador, aí eu ganhei muitos títulos também pelo Brasil inteiro e também no mundo árabe, né? A gente ganhou bastante. Todos os clubes que eu passei no mundo árabe, eu ganhei alguma coisa. Até um time que era
sexto lugar ou brigava para não cair todo ano. A gente foi campeão da Copa do Rei e foi vice-campeão nacional. Então, assim, os títulos, eu sei aos montes, assim, mas a gente aqui no Goiás a gente foi campeão, tricampeão, fui bicampeão, depois saí, voltei no tricampeonato, a gente foi tricampeão, e no Figueirense a gente foi vice-campeão catarinense. No Internacional a gente foi um momento difícil, porque o Internacional estava passando, a gente não podia contratar jogador, foi praticamente a base toda que a gente usou. A gente ganhou um torneio no Chile, sempre tem um título na minha vida de um time que eu passei. Na Portuguesa a gente ganhou a Copa Itaú, né? Não foi campeão paulista, mas ganhou uma Copa Itaú que tinha times do mundo inteiro, se eu não me engano, era de Portugal, de São Paulo, que era portuguesa, eu acho que tinha Corinthians e tinha um time do Rio também, não sei se foi Vasco ou Fluminense, deve ter sido Vasco, a portuguesa deve ter sido Vasco, a gente ganhou o título também, então eu ganhei título também no futsal, joguei no Vila Isabel, aquele timaço de futsal da época, né? Apesar de eu não ter jogado com o Serginho, mas também o juvenil era muito bom, então eu sempre acostumei a ganhar título, isso aí é muito bom, porque você se motiva muito. Eu sou um cara que gosta de ganhar, não gosto de perder, e fico mal. Né? Hoje eu torço pela seleção brasileira, e quando a seleção perde, eu passo mal, que hoje, infelizmente, é a seleção brasileira que é de brasileiro, mas não é realmente a seleção brasileira, porque não representa o futebol brasileiro. Triste, né? Muito triste, infelizmente. A seleção, que como a gente falava, é um patrimônio do brasileiro, mas nos últimos tempos a gente vê jogos do Brasil pelas eliminatórias que não é transmitido, o jogo pelas eliminatórias não é transmitido na TV aberta. Isso é uma falta de respeito com quem tanto sempre apoiou, o torcedor sempre apoiou, sempre pegou a seleção no colo. Então eu acho uma falta de respeito. Ah, a CBF, mas a transmissão é lá de fora, é da Conmebol. A CBF deveria dar um jeito e transmitir o jogo da seleção brasileira na TV aberta, para que todo mundo tivesse acesso. Tanto assim que está havendo um afastamento do torcedor. O torcedor está se afastando da seleção brasileira, seja por convocações que a gente não concorda, a gente como torcedor não concorda, parece que os empresários estão ali meio que, sei lá, dando os seus pitacos ou fazendo as suas sugestões para serem convocados, seja porque a seleção realmente, ela hoje é basicamente o time titular. Agora até deu uma mexida, porque teve muita reclamação da imprensa, mas ia convocar a seleção, era quase todos os jogadores estavam jogando na Europa. Então, aquele torcedor do Corinthians, do Flamengo, não estava vendo o seu jogador na seleção brasileira, né, que são times de massa. E isso acabou tendo uma aí da torcida com a seleção brasileira. Eu espero que volte. Eu também sou apaixonado pela seleção brasileira. Eu tenho uma ideia, assim, que eu gostaria até, uma hora que eu tiver a oportunidade de falar com o secretário da CBF, o Walter Feldman, eu vou passar isso para ele. Eu acho que tem que ter regra na convocação, assim, 40% tem que ser dos jogadores do Brasil e 60% lá de fora, ou o inverso, ou 50%, 50%. Agora, do jeito que está, 90% de jogador que joga lá fora, que se formaram lá fora, que não tem paixão pelo futebol brasileiro, que perde de 7-1 e acaba o jogo com um beijinho e um abraço. Ninguém abriu a caixa de ferramenta e falou, quando estava 3-0, aqui, agora você vê aqui, a perna some. Aí eu corto tua perna, eu quebro tua perna. Não é para quebrar a perna, mas é para ameaçar. Porque tomar de 7-1, isso acontece. O meu problema não é o placar, mas é a passividade dos jogadores, porque acostumaram a jogar lá fora. O jogador estrangeiro, o jogador europeu, o futebol para ele não é paixão, é profissão. Fez o melhor, foi para casa, perdeu de 7, perdeu de 4, ganhou de 5. Para eles, acabou ali quando o juiz apita o jogo. Vão para casa, fizeram o dever de casa. Quando no Brasil, né, o sul-americano principalmente, ele não é assim. Ele tem que ganhar. Ele quer ganhar, ele é obrigado a ganhar. Vocês veem que
a Argentina não aceita o Messi. Porque ele é mau jogador? Não. Ele não tem o sangue argentino. Ele não tem o sangue Maradona. Dá para mim que eu resolvo. Ele não tem o sangue Pelé, Garrincha, Zico, Rivelino. Dá para mim que eu vou resolver. Ou tentar resolver. Ele passa despercebido quando o jogo está ruim. A mesma coisa o Barcelona. Ele vai ali, ele pega na bola, dribla todo mundo, mas se a bola não vier nele também, para ele não sai procurando a bola. E futebol sul-americano é o coração que manda. Na hora que do jogo, o Maradona falou, me dá a bola aqui, pegou a bola na intermediária, driblou todo mundo, o jogo estava uma droga para o Argentina. Driblou todo mundo e fez o gol. A bola fez o gol com a mão. O Pelé pegou a bola, chutou do meio do campo. Isso é a paixão, não é o robotismo, não é o toca para aqui, toca para ali. Se der, eu faço. Se não der, não deu. Eu vou para casa feliz da vida. Não pode ser assim. Então, a seleção brasileira tem que ter jogadores que jogam no Brasil em grande quantidade. Para numa hora daquela ali, entrar. Eu queria saber se tivesse Geraldo e Abel na zaga da seleção contra a Alemanha, se tinha sido 7-1. Ou se pelo menos os dois não iam sair machucados, ou ia sair jogador expulso. Agora, aceitar os 7-1 passivamente, esse é minha grande decepção com a seleção brasileira de 2010, né, 2014, sei lá, já nem sei, esqueço, quero esquecer mesmo essa Copa do Mundo do Brasil. Foi fatídico 2014, que infelizmente marcou muito, marcou o Brasil nunca, né? A seleção brasileira, a maior campeã, a única pentacampeã, infelizmente, 7-1. Mas a vida tem que seguir. Mas o que você fala, eu vejo isso também. Às vezes, eu sou flamenguista, e às vezes eu via o Jorge Jesus, o Flamengo ganhando de 4, e ele incentivando e brigando com o time para não perder uma bola, para marcar mais gols. Quando veio esse Domenech, o Flamengo perdendo o jogo e ele parado, calado, aceitando aquela derrota, a gente fala no vestiário, não tem que falar no vestiário, tem que escancarar ali mesmo na hora. Meu amigo, você não quer jogar? Sai aqui e bota outro que queira jogar. Agora o time está perdendo 3, 4, e você, sabe, como se tivesse tudo bem. Não está tudo bem, futebol é paixão. Você falou, futebol mexe com o brilho do torcedor, o jogador, às vezes o jogador nem é tão, né, nem é tão habilidoso, não é tão craque, mas, vamos lá, jogadores que se consagraram pela raça, pela disposição, pelo que mostravam em campo, não tinha aquele futebol tão refinado, mas tinha participação e não aceitava perder sem lutar, pelo menos, sem tentar, né? Então, muitos jogadores se tornaram ídolos, não por ser aquele craque, mas o jogador que estava ali, que conquistava a torcida. Marcão do Fluminense. Eu acho que o grande lance do Jesus foi justamente isso aí. Foi a participação no jogo, no time. Eu me lembro que ele botou um jogador, um menino, e que entrou e não fez o que ele queria. Quando acabou o jogo, ele correu na direção do garoto e discutiu com o menino e brigou com o menino dentro do campo. O Gabigol veio, pegou o menino, tirou de perto dele e levou o menino. Por quê? Porque a cobrança, o Jesus chegou e trouxe a comissão técnica dele. Todos os treinadores no Brasil reclamam da comissão permanente, porque a comissão permanente ela não tem comprometimento com o treinador. O treinador saiu, eles vão continuar. E em futebol, o comprometimento é muito importante do treinador, da comissão técnica, dos jogadores, entre eles, e também o comprometimento com o clube e com a torcida. Quando não existe esse comprometimento, quando não existe essa cobrança de comprometimento, acontece o que a gente está vendo no futebol brasileiro. O treinador não cobra, tem medo do agente, tem medo da invasão do CT, que ninguém faz um BO. Invadiu o CT, o clube tem que fazer um BO, é a lei. Ele tem que garantir o pessoal dentro a lei trabalhista, é segurança do trabalho, o clube tem que garantir e tem que fazer um BO. O clube não faz BO, o jogador não faz, o treinador não faz. Eu, por muito menos, fiz um BO.
O presidente de um clube falou para mim que o chefe da torcida ia fazer isso, fazer aquilo. Falei, tá bom, aqui dentro do clube o senhor tem que me proteger, lá fora eu tenho que procurar meus direitos. Fui no distrito, fiz um BO. Não importa, eu não quero saber. O senhor não falou? Aí ele me demitiu, porque eu botei o nome dele. Ué, mas foi o senhor que falou, os diretores estão de testemunhas. Eu tinha que falar quem tinha falado. Aí ele me demitiu. Mas não importa, mas eu fiz o BO, tenho o BO comigo até hoje. Se alguém encostasse em mim, estava lá o nome de quem foi, de tudo. E o delegado falou, fica tranquilo, porque ninguém vai encostar a mão em você. Eu vou mandar uma segurança para você no dia do jogo. Só que ele me demitiu antes do jogo. Paciência. Mas é necessário que o treinador faça o que Jesus fez. O horário de treinamento é horário de treinamento, a cobrança, a discussão. O Gerson, ele tirou o Gerson. Por quê? Porque o Gerson desobedeceu ele. Ele tirou o Gerson do time, botou no banco. É assim que funciona. O treinador é que tem que mandar. A hora que o jogador desconfia que o treinador está em dúvida, que o treinador não manda muito, pode trocar o treinador porque não vai dar certo. Então, eu sou adepto de que quem manda é o treinador. O resto obedece o treinador. Comissão técnica, dirigente, tudo, porque na hora quem cai é o treinador. Eu não abro mão disso. Eu faço a programação, eu faço todo o planejamento e apresento. Se alguém tiver alguma opinião, eu levo para casa para estudar. Quem manda sou eu, porque na hora que cai o treinador, não cai ninguém. Então, eu acho que isso foi o grande lance do Jesus. Ele pegou um time que era o melhor time do Brasil na época, né? No ano seguinte, eu sabia que ia acontecer isso aí, porque no ano seguinte tudo é diferente, né? Os times que vão jogar contra o Flamengo já vão preparados, já vão de maneira diferente que iam ano passado. Então, mesmo que o Jesus estivesse aí, ele ia ter dificuldade. Porque no Brasil tem essa coisa de que de um ano para o outro muda muito. Os times vão jogar contra o time vencedor diferente, procurando ganhar, procurando interceptar jogadas principais. Isso aí é normal. Dificilmente no Brasil um time ganha 2 anos seguidos. Pode reparar. Muito difícil, porque no ano seguinte tudo muda. Mas pelo menos o Jesus não ia ficar com a passividade do Domenech. Ele ia brigar com o time, ele ia. A não ser que ele pedisse demissão. Se não der certo, ele pediria demissão, talvez. Mas o que incomoda o torcedor, e aí eu sou torcedor do Flamengo, foi que quando veio o Domenech, o Flamengo perdia o jogo e ele não brigava, ele não reagia. Isso me dava raiva. Mas já passou, vamos seguir o barco. O Roberto Pereira dá uma informação aqui, lá do futebol, e também o Eduardo Nassar diz que o Coritiba elegeu um novo presidente, o Coritiba está muito mal aí, muito dificilmente o Coritiba vai permanecer na Série A, ele falou que os 3 anos aí do antigo presidente foi um desastre, mas vamos seguindo. Me diga uma coisa, professor Zé Mário, quem foi ou ainda é, se estiver vivo, o seu grande ídolo no futebol? Meu quê? Seu grande ídolo no futebol? Assim, eu tive vários ídolos, porque eu peguei, assim, uma época que eu fico orgulhoso, porque nunca mais vai acontecer tanto jogador bom junto do mundo inteiro. Eu joguei contra o Platini, joguei contra o Cruyff, joguei contra o Beckenbauer. Depois joguei contra e a favor de Paulo César Caju, Rivelino, Zico, Roberto Dinamite e Marco Antônio, Orlando Lelé, juntos no mesmo time e contra. Então, assim, é muito ídolo para mim, né? O meu ídolo maior é o Garrincha. O Garrincha, para mim, foi assim, para mim foi o maior jogador do mundo e só perdeu porque o Pelé era mais completo, né? Inclusive fora do campo. O Pelé, o pai tinha sido jogador de futebol, deu uma estrutura ao Pelé diferente da do Garrincha. Eu considero assim o Garrincha e o Pelé a mesma coisa que o Messi, o Neymar com o Cristiano Ronaldo. Para mim, o Messi e o Neymar são melhores do que o Cristiano Ronaldo. Mas no conjunto,
O Cristiano Ronaldo passa eles, porque tem um maior foco, se dedica mais, decide as bolas maiores, melhores, as mais difíceis, porque o foco é diferente. É um jogador mais completo. Agora, tecnicamente, eu acho o Messi e o Neymar melhores do que ele, mas no contexto, ele rende mais. É o caso do Pelé. Eu acho que o Garrincha era melhor, mas o Pelé, no contexto, foi melhor, porque ninguém chega perto do Pelé. O Pelé fez gol de cabeça, de pé direito, pé esquerdo, de ombro, de bicicleta, e foi para o gol e agarrou um pênalti. Quer melhor coisa do que isso? Não tem como você comparar. Agora, assim, tecnicamente, eu sou. Depois eu tive outros ídolos, como o Rivelino, o Roberto Dinamite, Leão, o Zico, que nós somos compadres e somos amigos de outras encarnações, parentes, irmãos, sei lá, de outras encarnações. É assim que eu admiro, tem muito jogador bom, Ivo Sodré, que eu admirava, o Carlos Roberto, Liminha, Doval, Regis, é muito jogador bom para eu falar, para ser meu ídolo. Não dá para ter um ídolo só. Inclusive, eu tenho uma página Garrincha é o no maior. Facebook que eu boto lá meus ídolos. E toda hora eu acrescento um. Já deve ter uns 50, já 40, sei lá. Tem bastante ídolos lá, porque é o futebol mundial, é o futebol que eu vi, que eu conheci, de alto nível técnico. Ok. Me diga uma coisa, e qual foi o treinador que mais marcou a sua carreira? É outra coisa que eu falo, o pessoal me pergunta assim, qual o melhor treinador que você teve? Aí a lógica seria Zagallo, maior do mundo para mim. Mas, na minha opinião, o melhor treinador para mim foi aquele que me deu uma dica na hora certa. Então, assim, Sim. eu tive o Pinheiro, que me deu dicas na hora que eu precisava, muito importante, de posicionamento. Eu vou contar uma coisa do Pinheiro. Eu não tinha posição ainda. Eu saí do futsal, não sabia qual era a posição no campo. E ele me botava de ponta direita, ponta esquerda, centroavante. E um dia eu treinando de centroavante. Eu era infanto juvenil na época, eu acho que era o juvenil agora que chamaria. Eu treinando contra o primeiro time do Fluminense, eu entrei sozinho com o goleiro. Eu não me lembro se era Castilho, se era Edson Borracha, é, se era o Jorge Vitória, eu não me lembro. Eu me lembro que eu entrei que era um goleiro famoso. Eu parei a bola, olhei para o goleiro e fiquei paralisado. Não concluí. Aí fiquei, esperei e toquei para o centroavante que vinha. O centroavante fez o gol. O Pinheiro falou, parou o jogo, falou, falta contra você. Eu falei, mas por quê, ué? Eu esperei o cara. Não, você não esperou. Você foi covarde, você se amedrontou com o goleiro. Eu virei para ele assim, você tem razão, fiquei com medo mesmo. Isso aprendi, que a enfrentar qualquer jogador, seja ele quem for, é a obrigação do atleta, é o desafio. E eu nunca mais cometi esse erro. Então, e aí fui para jogar para o Bom Sucesso, tive o Alfredo Abraão, que ele falava assim para o ponta, na hora de cruzar o pé tem que fazer a mesma posição da foice, para a bola sair de curva e ir na cabeça do centroavante, e não o centroavante ter que correr atrás da bola. Foi um ensinamento que naquela oportunidade eu falei, puxa vida, coisa interessante, aprendi. Depois, com o Major Murilo de Carvalho, eu aprendi que o jogador ele não pode fazer o óbvio. Quando o Major Murilo de Carvalho começou lá no Bom Sucesso, eu recebi a bola e toquei simples. Ele pegou e deu falta contra mim. E não falou nada, eu fiquei quieto. Aí a bola veio, falta de novo. A bola, na terceira vez eu falei, mas professor, o que houve? Ele falou assim, você fez o óbvio. O óbvio, 3 milhões de meninos da sua idade estão fazendo no Brasil. E aí você vai ficar definitivamente no Bom Sucesso. Você não vai sair do Bom Sucesso fazendo o óbvio. Você tem que fazer as coisas diferentes. Então, quando a bola estiver lá no pé do seu companheiro, você tem que olhar lá para o outro lado e saber quem já está livre do outro lado.
dominou, olha para um lado e joga para o lado, lá para suas costas, que ninguém vai esperar. E eu passei a fazer isso. E saí do Bom Sucesso e fui para o Flamengo. Então, porque eu não fiz o óbvio. Então, é uma dica que eu dou para todo menino: não faça o óbvio. E para não fazer o óbvio, eu não posso dar só um toque, 2 toques na bola. Eu tenho que dominar a bola, olhar, caminhar e para fazer coisas diferentes do que o outro. Porque se eu der 1 ou 2 toques na bola, eu vou fazer o óbvio. Vou fazer o que todo mundo está fazendo. Toco a bola, toco a bola, toco a bola. Por quê? Por nada, porque eu é obrigado a tocar a bola. Então, aprendi no momento certo, com o Major Murilo de Carvalho, essa dica. Depois o Paulo Emílio, Mário Travalini, aí o Zagallo, o Jobert, né, o Zagallo, eu aprendi muita coisa de posicionamento, a gente jogava com... Não era 2 volantes, eu e Liminha. O Liminha era o volante, eu era o segundo homem no meio do campo. Mas tinha certos momentos que eu fazia o volante e o Liminha saía. Então ele nos treinava isso aí, né? Você fica para o Liminha aí, isso aí inverte. Essa inversão é boa porque pega desprevenido, a marcação. Então eu aprendi muita coisa com esses treinadores e não tem um melhor. Tem aquele que me ensinou alguma coisa no momento que eu precisava aprender aquilo. E graças a Deus eu tive esses professores na hora certa e graças a Deus eu seguia na minha carreira com todos esses ensinamentos. E claro, depois eu tentei passar alguns ensinamentos para os outros também, né? Quando eu fui treinador. E espero que tenha passado. Muitos me agradecem até hoje as coisas que aprenderam comigo. Pela quantidade de títulos como treinador também, com certeza aprenderam direitinho. O professor Mazinho diz aqui que o senhor jogou com o Moisés, e ele falava uma frase que zagueiro que se presta não ganha o Belfort Duarte. E o Jonatas diz que é show. O Ale Gomes mandou um abraço para o Ale, ele diz aqui o senhor está sempre lá nos arquivos do futebol, que ele está sempre fazendo post, tem muito respeito pela sua trajetória. Um abraço, Ale, um abraço ao Jonatas. Obrigado. O nosso amigo Carlos, lá de Goiás, que tem lá um projeto de futebol, ONG Caraíbas, que insere a garotada para jogar futebol e para estudar, isso é fundamental. Parabéns, Carlos Alberto. Obrigado a todos por estarem interagindo conosco. Uma coisa interessante, eu nunca fui expulso de campo, nem no futsal. Eu tenho até o prêmio João Avelange no futsal, né, que é o de 150 partidas sem ser expulso. E não ganhei o Belfort Duarte porque após o jogo eu discuti com o Armando Marques que ele ofendeu o presidente do Fluminense na época e eu defendi o treinador, o presidente do Fluminense. Ele me colocou na súmula como que eu tivesse xingado ele. E eu acabei pegando um jogo e perdi o Belfort Duarte por isso, mas nunca fui expulso. Durante o jogo, nunca fui expulso. O Moisés falava isso e com propriedade. Zagueiro é zagueiro, meu filho. Tem que apelar mesmo. De vez em quando tem que apelar mesmo. Se passar, é o último homem. Se passar, já era, né? Professor, me diga uma coisa. Você foi craque como jogador, como treinador, se destacou tanto que trabalhou lá fora, em alguns países, não apenas num país. Nos conta, por favor, como foi para se adaptar com a cultura japonesa, lá do mundo árabe, onde você trabalhou lá no exterior. Eu até esqueci de falar do título do Japão, né? Do Kashima Antlers. Né? Kashima Antlers, isso. A gente foi campeão nacional lá. A adaptação, assim, ó, a gente que é jogador de futebol, e eu, pelo menos, vi muito disso no meio dos jogadores, a adaptação é muito rápida. Eu, quando fui para o mundo árabe, eu já cheguei com 5 malas. Os caras falaram, vai ficar aqui quantos anos? Não sei, quantos anos deixarem. Muita gente leva uma malinha e fala assim, não, vim aqui ganhar um dinheirinho e vou embora. Não fica 3 meses. É mandando embora antes. Eu fiquei muito tempo lá, respeitando as leis. Algumas coisas não tem que discutir, né, como religião. Muitas vezes eles perguntavam, o que vocês acham da minha religião? Eu falei, não acho nada, religião é religião. Cada um respeita a sua. Porque se você pegar o Alcorão, que eu li em português, ele é quase igual à Bíblia. Ele prega as mesmas coisas que a Bíblia, ele prega o amor, a fraternidade, a harmonia. Só que
tanto na religião católica quanto no Islã, tem os caras que são radicais. Não teve na católica também, há 400 anos atrás, não enforcaram, não mataram, o catolicismo não fez isso, e eles fizeram há bem pouco tempo. Então eu falo assim, ó, religião é religião. O país não pode, a mulher tem que usar o véu, então tinha que usar o véu. Eu obrigava a minha esposa a usar o véu, porque eu não fui para lá sozinho. Eu, para me sacrificar, era em prol da família. Então a família tinha que ir junto. Todo mundo se sacrificou. A minha família adora a Arábia Saudita porque é assim muito seguro. Bem, foi seguro até um certo tempo. Depois eu passei 2 situações de bomba, mas assim mesmo fiquei lá, não me apavorei. Mas é uma situação difícil porque passou a você não ter mais assim, a segurança que você tinha. Eu fui seguido para sequestro, eles começaram a sequestrar estrangeiro, e eu fui seguido, e aí, no outro dia eu botei um escudo do Brasil e do clube que eu trabalhava, né, de futebol, do clube que eu trabalhava, porque eles estavam sequestrando estrangeiros, mas da Europa. Então, eu, como brasileiro, não era um foco, não era o foco deles. Aí eu me identifiquei no meu carro e fiquei tranquilo e não tive nenhum problema mais. Mas eu me adaptei porque você tem que se adaptar ao país, né? Você tem que seguir a regra do país. A mesma coisa, quem vem para cá tem que seguir a regra. Não importa quais sejam elas. Ou então você vai embora. Não abri mão do meu trabalho, da minha maneira de trabalhar. Briguei com muito príncipe, muito sheik, e quando eu brigava brigas feias, eu falava assim: não sou o seu súdito. Eu sou brasileiro e vim fazer um trabalho para a evolução do futebol no seu país. Não está gostando, me dá minha passagem, me bota no avião e me manda de volta. Eu não sou obrigado a cumprir a sua determinação dentro do campo. Então, eu me dei bem. Tive lá agora, novembro do ano passado, de 2019. Só, só faltaram botar o tapete vermelho para mim. Me atenderam muito bem. Até clubes que eu não trabalhei, do Catar. Até clubes que nas decisões a gente meteu 4-0 no profissional e no time juniores, que eu trabalhava nos 2 times. Lá trabalhava nos 2 times. Eu era treinador das 2 equipes. Não era júnior, era sub-23 e a profissional. E a gente ganhou desse clube bem na final. E eu fui muito bem recebido lá. Todos gostam de mim, jogadores. Me dou com vários jogadores até hoje, tanto da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados. E eu acho que é a gente se adaptar ao local. A gente tem que respeitar as coisas. Não E adianta a me diga gente uma querer. coisa. Fala. Perdão. O carioca, você é carioca da gema, geralmente ele gosta de um bife com fritas, um feijãozinho. A comida lá, vocês levavam ou não tinham feijão? Como fazia? A comida lá é da mais alta qualidade, né? Você tinha um feijão preto, você encontrava feijão preto indiano. Eu levava algumas coisas para lá, né? Lá não podia entrar carne de porco, né? Tanto que eu deixei de comer carne de porco e carne de vaca. Tem mais de 10 anos que eu não como carne de porco e carne de vaca. Só frango e peixe. Mas a gente respeita. Eu levava algumas coisas, mas você encontrava tudo lá. Até bombom garoto tinha lá, você tinha é, frango sadia, tinha muita comida brasileira lá. Ah, Não tá. falta comida lá. E tem as coisas que você pode substituir. Mas é a mesma coisa, a qualidade é muito boa, porque eles não produzem nada lá. Tudo vem de fora, tudo vem da França, vem da Inglaterra, vem dos Estados Unidos, então é de maior qualidade. Eu não senti assim, nem eu, nem minha família, nenhuma dificuldade em comida. O que a gente sentiu dificuldade no início foi que você tinha 2 canais de televisão, um em árabe, que falava as coisas do mundo árabe, e outro em inglês, que falava as coisas do mundo árabe. Então, você não tinha opção, né? Era só árabe, indiano, esses troços todos lá. Isso aí no início era muito difícil, não tinha internet. Você
tinha que entrar na fila do orelhão para falar, para ligar para o Brasil. Caro, muito caro. Às vezes você ficava 1h30 na fila, porque para a Índia, para o Paquistão, a ligação era barata. Então fazia aquela fila, você entrava ali. Quando chegava a tua vez, tinha 1h30 que você estava na fila. De tanto indiano e Paquistão que ficava mais de meia hora na fila porque era barata a ligação. A nossa era cara e a gente ficava nessa fila. Depois não, depois com o desenvolvimento da antena parabólica, a gente passou a ter todos os canais do mundo inteiro. Depois com a internet, aí virou um paraíso, né? Com a segurança que tinha, né? Nos Emirados ainda tem essa segurança toda, você fica tranquilo. E com a internet, aí é o paraíso. Só perdem para o Japão, né? Que o Japão, não. O Japão é outro planeta, né? O Japão não é planeta Terra. O Japão é a educação, o respeito, a maneira de ser é outro planeta. Não é do planeta Terra. Maravilha. Me diga uma coisa, você vê a necessidade dos treinadores brasileiros irem para a Europa para fazer curso, para se aperfeiçoar, se atualizar, como muitos têm falado aí, ô Zé Mário? Eu não vejo, porque vamos pensar assim. Vem um jogador, um treinador francês aqui no Brasil para se atualizar. Qual o clube que vai deixar ele participar da preleção? Qual o treinador que vai deixar participar do treinamento? Vai ficar na arquibancada. É a mesma Sim. coisa o brasileiro quando vai lá, fica na arquibancada assistindo o treinamento. Não tem parte. O máximo que eles fazem é se apresentar ao treinador, papapá, o treinador tá legal, beleza, pode ficar à vontade. À vontade fora do campo. Ninguém entra no campo, ninguém participa de preleção, ninguém participa de palestra. Então, você pela internet, pelo YouTube, você vê todos os treinamentos que os caras estão fazendo lá fora, pô. Agora, o problema não é a atualização. O problema é saber usar a atualização. Quando você faz esses cursos de licença A, seja na Europa, seja na CBF, seja onde você fizer esses cursos, o grande clique, o negócio que você precisa aprender é usar. A hora que você vai usar cada treinamento. Eu vou contar um caso com o mundo árabe. Tinha um egípcio que fazia os cursos aqui do Spezin Neto, que morreu recentemente. Ele tinha aqui os cursos da Academia Brasileira de Futebol, referendado pelo João Avelange, da CBF. Vinha muitas pessoas de fora fazer esse curso aqui. E eu dei um curso para um egípcio que era treinador da base do Al-Ain, dos Emirados, que eu trabalhava. Tudo bem. Ele assistiu o curso aqui. Quando a gente volta para reiniciar os treinamentos, a minha janela da casa dava direto para o campo que eles treinavam. Primeiro dia de treinamento, velocidade máxima. Eu falei, rapaz, o que é aquilo ali? Os meninos estão 3 meses parados, ele está fazendo treino de velocidade máxima. Saí, fui lá e falei, rapaz, o que você está fazendo? Eu aprendi isso lá no Brasil. Falei, rapaz, mas tem um momento. Não é, os caras vieram parados há 3 meses. Eles não podem fazer isso. Olha, é um momento. Então, para você aprender é muito fácil. Para executar, que é um problema. Então, você aprender licença A, Pro, seja onde for, para usar onde, como, que momento. Você vai usar com criança até que idade? O que você pode fazer? Qual é a evolução, a característica do jogador? Qual é a evolução, a característica do país? Tudo isso você tem que estar atento. Não é eu pegar o que eu aprendi, ir para o campo e aplicar. Não é bem assim, não. O cara não evolui, o cara não tá. É a mesma coisa que você pegar, você entrar numa sala de aula de menino de 5 anos e ensinar raiz quadrada. Ele não vai saber. Você tem que ensinar primeiro com a mãozinha que 1 mais 1 fazem 2. Agora, você falar que a raiz quadrada, o garoto não vai saber, pô. Ele pode até decorar,
Mas ele não vai saber. É igual o jogador. Não adianta você pegar um treino super desenvolvido e dar para um menino que precisa saber quanto é 2 mais 2 ainda. Esse é o grande negócio do aprendizado. Então, quando eu fui para o mundo árabe, eu percebi isso rápido. Eu no Alain, eu comecei a treinar e os caras ficavam me olhando, faziam, mas não tinham assim, convicção do que estavam fazendo. Eles não acompanhavam. Aí eu parei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E passei a desenvolvê-los do estágio que eles estavam. E, para variar, mais um título. A gente foi campeão da Copa da Federação, pelo Alain. Eu fiquei lá 2 anos, a gente foi campeão da Copa da Federação. Saí para o 3º ano, porque eu quis sair, apesar deles que queriam que eu ficasse, eu não quis. Fiquei 2 anos, achei bom, vim embora. Então, é muito importante você pegar os treinamentos e aplicar na hora certa. Então, não adianta você ir para a Europa e chegar aqui e querer aplicar. Eu acho legal pra caramba você ver. Eu vejo o jogo europeu, eu estou aprendendo. Eu não preciso ir lá, não preciso abrir o YouTube. Quando o jogo está comendo, e por isso eu não gosto de ver o jogo com ninguém, eu me tranco no quarto, eu vejo o jogo, não vejo como torcedor, Para eu estudar, vejo né? analisando, eu vejo porque o passe. Se eu for fazer uma análise do futebol brasileiro hoje, os caras da Federação Brasileira de Treinador de Futebol, eles vão me tirar, porque eu sou o presidente. Porque o que eu vejo, os caras tocarem a bola para trás, o zagueiro está no meio do campo, pega a bola e toca no goleiro. Aí o centroavante do adversário sai correndo, o goleiro lá de dentro da área joga lá na área do adversário. Mas se eu estou no meio do campo com a bola, por que eu não jogo então na hora do adversário? Vou trocar para o goleiro tocar. Por que eu vou transferir essa passagem direta para o goleiro? Se eu já estou no meio do campo, fica mais perto, mais fácil de eu fazer a ligação. Entendeu? Então são coisas, análises, que eu não posso entender. Tocar a bola para trás, no meu tempo, era vaiado. Ah, é segurança? Não é segurança. É falta de capacidade de você atacar, de você driblar o cara. Aí você, para não perder a bola, você toca para trás. E para você tocando para trás, o gol é lá do outro lado, você está perdendo tempo. Cada 10 passes que você tocou ali atrás, você perdeu o tempo da defesa do adversário errar. Está mais perto de você errar do que o adversário você fazer gol lá do outro lado. Né? No outro dia eu botei no Facebook que no meu tempo torcedor, eu ficava ansioso para o número 10 pegar na bola, porque era a chance do time fazer gol lá. Né? O 10, quando pegava a bola, era a chance de você fazer o gol lá, do teu time fazer o gol. Hoje, eu fico torcendo para a bola ir no goleiro, porque a chance do goleiro perder a bola e tomar o gol é grande, ou a chance do goleiro pegar a bola, fazer ligação direta e a defesa falhar e fazer o gol do outro lado é grande. Então, eu fico torcendo para a bola ir no pé do goleiro, porque nos outros vão tocar a bola até Deus quiser. E no goleiro, não, o goleiro faz ligação direta. Ou ele perde a bola e toma o gol, ou ele joga na área do adversário e faz o gol. Eu fico contente com isso aí. É claro que é uma brincadeira, mas é mais ou menos a realidade hoje. Tá certo. Me diga uma coisa, a gente vê muito recorrente no futebol brasileiro, nos campeonatos brasileiros, demissão de treinador, uma após outra e após outra. Muitos clubes, durante uma temporada, demitem, contratam 5, 6 treinadores em uma única temporada. O que fazer, de repente, eu não sei como é que é o trabalho, até que você falasse do trabalho da Federação dos Treinadores, o que fazer para inibir isso? Tem aquele projeto de lei Caio Júnior, mas parece que ainda não foi aprovado. Eu queria que você falasse aí o que fazer para que o treinador não fique tão vulnerável. Ele entra hoje, às vezes fica um mês, às vezes, sabe, os clubes, muitos clubes, eles não têm um planejamento, e aí perdeu 2, 3 jogos, manda o treinador embora. Perdeu 2, 3 jogos, manda embora. O que pode ser feito, de repente, aí com a federação? Não sei se vocês já estão fazendo esse trabalho, queria que você falasse um pouquinho dessa situação. Isso aí de mandar embora é muito difícil. É um contrato bilateral, onde qualquer uma das partes pode mandar embora. O problema é que manda embora e não paga. Esse é a gravidade. Né? O governo, quando fez o Profut, ele se preocupou com a dívida dos clubes com os impostos.
com apropriação indébita, porque desconta do atleta e não recolheu para o governo. Desconta dos funcionários, dos atletas, dos treinadores, não recolhia para o governo. Isso é apropriação indébita. Então, eles fizeram Profut, mas não pensaram na dívida trabalhista, que é o mesmo valor da dívida de imposto. Mais de 2 bilhões de reais de dívidas trabalhistas que os clubes têm. Então, o problema é que contrata, demite e não paga. Contrata, demite e não paga. Então tem clube pagando 2, 3 jogadores, não estão pagando. Vai para a justiça, leva 5, 6 anos, 10 anos. E quem é que vai pagar? Enquanto a CBF não colocar no regulamento da competição que só pode trocar de técnico 2 vezes, ou tem que pagar o treinador que saiu tem que dar quitação para poder contratar outro, isso não vai resolver. E a outra forma é o governo intervir nos clubes. E o presidente do clube tem que arcar com a responsabilidade privada daquilo que ele fizer dentro do clube. Porque é muito fácil eu contratar o Messi e não pagar. Aí o Messi entra na justiça, eu saio do clube e entra o outro presidente. O outro presidente saiu e não pagou ainda. Ainda está correndo na justiça, vai para a FIFA e volta. Quando é jogo pessoas internacionais, né, de outro país, você entra pela FIFA. E aí é muito fácil. Eu acho que, e já conversei até com o secretário de esporte, o Ronaldo Lima, sobre isso aí, enquanto não houver a responsabilidade privada do presidente do clube nas coisas que ele fizer dentro do clube, isso aí não vai mudar. Não vai mudar. Quando o treinador é demitido, ninguém fala nada. Quando o treinador demite o clube, sai e vai para outro, todo mundo mete o pau no treinador. A torcida mete o pau no treinador. Todo mundo. Então, infelizmente, no Brasil, a mídia, a torcida, o dirigente, ele analisa o resultado, ele não analisa trabalho. E quando você analisa resultado, qual é o resultado que pode acontecer no futebol? Perder, empatar ou ganhar. Se der outro resultado sem ser esses 3, eu me apavoro. Porque tem alguma coisa errada. Agora, quando eu entrei no futebol, desde o tempo que eu fui jogador, eu sabia que tinha 3 resultados. Então eu tenho que me preparar para ganhar, mas tenho que me preparar que pode empatar ou perder. E a mesma coisa como treinador. O dirigente, são 20 clubes na Série A. Qual o planejamento hoje, do Goiás? Ser campeão brasileiro. Antes do campeonato, a ideia é ser campeão brasileiro. Eles não analisam a situação do clube, o gasto do clube, o elenco do clube. Eles querem ser campeões. Eles contratam o treinador que tem que ganhar tudo com o elenco que está, com o que for. Quando eu estou falando do Goiás, porque ele está em último hoje, mas o Botafogo, a mesma coisa. Quantas vezes o Botafogo já mudou de treinador? Mas pagaram os jogadores? O Vasco pagou os jogadores? Esse treinador que está saindo agora nem recebeu. Trabalhou e sem receber até hoje. Qual é o mistério que tem? Que ninguém toma uma atitude disso, do governo ou da CBF? Não pode, pô. Não pode. Você demitir, tudo bem, paga. Agora, quem é que está sendo maior prejudicado com isso tudo? Futebol brasileiro. Porque não tem continuidade. Tudo volta para o zero. Qual é o treinador que fez a pré-temporada? Passa 3 jogos, é demitido, o outro entra. Tudo diferente. Ele pensa diferente. Ele quer coisa diferente. O que fez na pré-temporada não vale. As instruções de um treinador são diferentes do outro. E aí, quem perde? Futebol brasileiro. O futebol brasileiro está perdendo. Enquanto a estrutura do clube não for profissional, um esporte que mexe com bilhões de reais por ano, e para decidir
É a paixão que decide, o presidente decide com paixão, porque perdeu, porque a torcida pediu, porque a imprensa fez pressão, porque o CT foi invadido. Faça meu favor, pô. Isso aí isso aí não é administração de clube, isso é idiotice. Os presidentes de clubes são maus demais, maus, não sabem nada. Demite o. Tem treinador demitido com 10 dias. Se eu não me engano, o Paquetá foi demitido do Botafogo com 15 dias. O que você faz com 15 dias? A gente que vive na nossa família há 50 anos, a gente não conhece as pessoas. Ainda acontece surpresas na família ou não acontece? Surpresa na família. Você, ué, mas como pode acontecer isso? Imagina um treinador que chega no clube, tem 30, 35 jogadores, mais 30, 35 pessoas da comissão técnica. São 70 pessoas para ele dirigir, para ele administrar. Pessoas que ele não conhece, que ele nunca viu e que pensam diferente e que não têm comprometimento. Como é que em 15 dias ele pode ser demitido? Todo dia, eu entro no BID e vejo os treinadores que foram registrados, os treinadores que tiveram contratos rescindidos. E eu fico abismado. Como pode o treinador ficar 10 dias, 15 dias no clube e ser demitido? Como o cara pode jogar? Agora o Mazola Júnior pegou o Vitória da Bahia, ficou 3 ou 4 jogos. O time que já vinha perdendo. E qual foi a mudança? O Goiás trocou de treinador 3 vezes. O que é que mudou para o Goiás? Saiu da zona de rebaixamento? Não. Porque não é o treinador. É o elenco, é a administração, é tudo que vem um passado. O Botafogo está nessa situação por hoje. Quantos anos que o Botafogo vem, cai, não cai? O Botafogo, o Vasco e o Fluminense, há quantos anos vem nesse negócio, cai, não cai? Antes de começar o campeonato, todo mundo fala que caiu. Vai cair, vai cair, vai cair. O Botafogo está para cair. O Vasco está para cair. O Fluminense está despencando. Mas vem isso há vários anos. O Vasco, quando caiu, também não foi de uma hora para outra. Há vários anos vinha, cai, não cai, cai, não cai, chegou uma hora que cai. Porque ninguém faz um planejamento para não cair. Faz para ser campeão brasileiro. Claro que todo mundo quer ser campeão. Mas, vou botar o pezinho no lugar, pô. Um time que investe 500 milhões não pode perder para um time que investe 100 milhões, que investe 50 milhões por ano. Não pode. Perfeito. Não, o treinador, ele é um facilitador para o jogador chegar no campo e realizar aquilo que ele sabe. O treinador, ele não vai fazer nada a mais do que o jogador pode. Eu não posso fazer um jogador dar uma instrução que ele passe a ser um Messi, que ele passe a ser um Garrincha, um Zico, um Rivelino. Eu não posso, pô. Eu posso orientar ele, dá para ele fazer o melhor que ele pode. Se for um jogador jovem, eu tenho que orientar ele para evoluir. E essa evolução também não é de uma hora para outra. Eu não posso queimar etapas. O que a gente está fazendo nas categorias de base. Queimando etapa, queima etapa, queima etapa. Chega com 18 anos, o jogador está todo queimado. Tem várias coisas que ele é deficiente. A gente não está fazendo mais trabalho de fundamentos. Ah, não, 2 toques, 1 toque. Mentira, isso é mentira. Não é fundamento. Não traz fundamento. Eu tenho uma escolinha e provo isso que não é fundamento. Se não fizer aquele fundamento específico que a gente sempre fez, não faz fundamento. O jogador vai chegar com deficiência de cabeceio, de passe, de domínio, vai chegar. O 1 toque, 2 toques não dá fundamento. Tenho certeza disso, pela minha experiência, por tudo que eu tenho feito na vida. Os caras, mas você é da antiga. Eu não sou da antiga, claro, eu sou da antiga. Eu tenho 71 anos, sou da antiga. Agora, futebol não mudou. Falam que a Holanda
é o maior desenvolvedor do futebol, né? Isso aí é tido como todo mundo fala. E ele joga no 4-3-3 até hoje. A seleção joga no 4-3-3. O Ajax joga no 4-3-3, que nós jogamos em 58. A única coisa que mudou no futebol mundial foi a dinâmica do jogo. Por quê? Há 10, 15 anos atrás, o estudo da FIFA chegou à conclusão que tinha que tirar um jogador de cada time ou aumentar o campo em virtude do desenvolvimento da parte física. Isso há 10, 15 anos atrás. Ou tirava um jogador ou aumentava o campo. Aumentar o campo na Europa não pode porque os estádios são na beira do campo, não tem pista, não tem nada. Então, eliminaram a hipótese de aumentar campo na Europa. Já tirar um jogador, olha o desastre no mundo inteiro, quantos vão ficar fora do futebol. Aí, passaram-se 15 anos, diminuíram o campo. Com o desenvolvimento da parte física que melhorou, diminuiu. Então a dinâmica do jogo melhorou, aumentou. Agora, quem dribla, ninguém vai em cima. Alguém vai em cima do Neymar de primeira, do Messi, do Cristiano Ronaldo, ia do Robert, do Ribéry, ia do Zico, do Garrincha. Ninguém vai, ninguém quer tomar drible. Eu era marcador, não ia, pô. Tu não vai para tomar drible. E até hoje, ninguém vai. O Messi pega na bola, todo mundo cerca. Isso não mudou no futebol. Nem vai mudar nunca, porque o cara tem medo de tomar drible. O cara, o marcador, ele só vai na certa. Ou eu vou para dar no Messi, para derrubar o Messi no chão, ou eu vou com cautela, para não tomar drible. Vou tomar drible do Messi. Se eu for de primeira, eu vou tomar drible. Então isso não mudou. É assim desde o tempo do Garrincha. Todo mundo para. Agora, a dinâmica do jogo mudou. Tá? Encurtar a linha. A Europa sempre encurtou linha. Por isso o Gerson metia por cima de todo mundo, o Pelé e Jairzinho cansaram de fazer gol. Porque metia por cima da defesa que iria encurtar a linha. Mete por cima da defesa e bota o cara para correr, a defesa não tem recuperação. Quando você vem saindo e metem por cima de você, a recuperação, nem goleiro, porque o goleiro, no tempo de Gerson Pelé, metia lá do meio do campo no gol, como de vez em quando um mete aí. No nosso tempo era mais frequente, seria mais frequente isso pela categoria. Pela categoria. Mas até hoje, quando você diminui o campo, você está dando chance para o cara meter a bola por cima e alguém correr sozinho, pô. Quando o brasileiro começou a imitar isso aí, que hoje diz que é encurtar a linha, antigamente chamaram de linha burra, lembra? Chamaram de linha burra. Aí começaram a meter bola por cima. Ih, fazendo a linha burra, vai meter bola por cima. Hoje é porque o cara não treina a meter a bola por cima. Porque quando mete a bola por cima, é um Deus nos acuda. A recuperação da defesa, o zagueiro tem que ser muito veloz para recuperar. Porque o cara vem lançado e o zagueiro está de costas, tem que girar para correr atrás do cara. Olha o transtorno que dá. Só que a gente não está usando mais isso. A gente toca a bola e toca no goleiro. A gente rouba a bola, toca no goleiro. Para começar nada. O gol é lá, pô. É muito espaço até chegar ao gol. O campo tem 100 metros. É muito espaço para cortar, para chegar lá. Se você toca a bola do goleiro, tocando bola, se não tiver o drible, não tiver o cara que decida, por isso a Europa vem buscar os caras que decidem aqui. Senão não ia buscar. Se é para tocar bola, eles são melhores tocadores de bola que a gente. Eles são mais aplicados. Então, isso que eu penso do futebol. É realmente drible, né? O improviso, o gingado brasileiro que não tem mais. Vou só mandar um alô aqui para o pessoal que interagiu aqui. O Roberto Pereira, ele vem citando Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo, Zé Mário, Zanata, Machu, Roberto, Ramon. Ele fala que não lembra de um do meio campo e o treinador era o... Dirceuzinho. Dirceu, tá vendo? Aí o Roberto fala aqui que ele esqueceu de Marco Antônio. Roberto Silva, mandou um abraço também para o Roberto Silva, jornalista. Mandou um abraço para o Roberto Pereira. Aí o Volclene, lá do Rio Grande do Norte, meu amigo, fala que você jogou no Vascão dele, que você deu uma aula. Boa noite para Fátima Dantas, que é minha irmã. Tem muita gente conosco aqui. Vamos tocando o barco. Boa noite para todos aí. Me diga uma coisa, professor.
A seleção brasileira já não chega a uma final de Copa do Mundo desde 2002. Você vê o Brasil como favorito, com grande chance de trazer o Hexa em 2022 agora? Rapaz, pode até trazer, porque futebol a gente a gente sabe que de um ano para o outro muda muito. O Brasil, quando entra em campo, os outros times pipocam, os outros times não dormem um dia antes, né? Hoje melhorou um pouquinho, né? Quando joga Brasil e Argentina, quem não dorme é o brasileiro. Mas quando joga Brasil e qualquer time do mundo, os caras não dormiam. Hoje tá menos, mas ainda não dorme, não. Ainda tem preocupação. E o Brasil é um time grande, é igual, é clássico, né? Quando eu falo assim, Flamengo e Vasco, quem ganha? Não sei, pô. Pode o Vasco estar lá em último lugar, mas Flamengo e Vasco é clássico. Então é time grande contra time grande. Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos, Corinthians e Fluminense. Ninguém sabe quem vai ganhar. Pode um time estar melhor, o outro tá caindo, mas é sempre jogo difícil, porque são duas equipes que têm tradição. A tradição vale muito no futebol. Né? Você vê, às vezes, times na Europa que se destacam nas ligas, né? Seleções que se destacam nos campeonatos europeus, e a gente fala, pô, esse time vai chegar na Copa do Mundo e não chega. E não faz nada, não acontece nada, porque a tradição do futebol é muito grande. Você vê a Itália, aos trancos e barrancos, chega, de pênalti ou não, e foi campeão. A Espanha ganhou, e eu falei no ano seguinte, quando a Espanha foi campeão, eu falei, a próxima campeã possivelmente vai ser a Alemanha, que era aqui no Brasil. Não deu outra coisa, porque a Alemanha fez um grande campeonato mundial, e depois era um time muito jovem, chegou aqui no Brasil, ganhou. Por quê? É tradição, a Alemanha, a Espanha não traz, a França ganhou, mas não diz nada. A França é muito insonsa no futebol. Ela tem 3, 4 times bons e o resto não dá. Eu por ter trabalhado lá fora, lá passa o campeonato do mundo inteiro, mesmo do Brasil, passava. Eu via campeonato africano, português, alemão, holandês. Não dá para ver campeonato europeu. Você só pode ver Manchester City, você pode ver o Manchester United, você vê o Barcelona, você vê o Real Madrid, você vê o Ajax, você vê o Bayern de Munique. Agora, vai ver o campeonato daqueles times que estão de quarto lugar para baixo. Você não consegue ver. Se um time daqueles ali jogar um campeonato brasileiro da Série C, cai para D. Cai para D. Não tenho medo de errar. O Barcelona, se vier aqui sem um Messi, vai na Série B, não ganha a Série B. Eu afirmo isso aí. Não ganha a Série B. O Barcelona sem o Messi não ganha a Série B no Brasil. O futebol no Brasil é muito forte. Apesar que caiu muito do jeito que a gente sabe, né? Os jogadores estão indo embora muito cedo. Outra coisa que a CBF tinha que arranjar algum meio para coibir isso aí. Jogadores com 15, 16, 18 anos indo embora, jogadores que não estão formados ainda com a característica do futebol brasileiro, com a personalidade do futebol brasileiro, chega lá, é deformado, com toca a bola, não pode driblar, toca a bola, e depois chega na seleção brasileira e fica o Galvão Bueno, pedala Robinho, e o Robinho tocava a bola, pedala Robinho, e o Robinho tocava a bola, porque foi para lá, até o Robinho perdeu o feeling do futebol brasileiro de tocar, de pedalar, driblar e tentar alguma coisa. Até o Robinho perdeu. Maravilha. O Everton Dias, goleiraço aí, que já fiz o convite para jogar, para participar aqui, para jogar conosco aqui nos Campos da Rede, fazer uma live, goleirão do Fluminense, ele fala que você é o melhor treinador de todos os tempos do Al Ash, em Dubai. Melhor de todos os tempos, não é pouca coisa não, hein? E os caras gostam muito de mim. Tinha 10 anos que eles não ganhavam o campeonato e 20 que não ganhavam a Copa do Emir ou do Rei, não me lembro mais. A gente ganhou as duas
Eu fiquei lá 2 anos e não quis ficar o terceiro ano. Eu acho que 2 anos tá de bom tamanho. Hoje eu me arrependo até de não ter ficado, porque eu tinha muita amizade lá, ao Sheik, ao presidente, aos jogadores. Eu me dou com os jogadores até hoje, eles lamentam que eu tenha saído até hoje. É, hoje eu gostaria de voltar ao Al-Wassel, mas não como treinador, mas como um coordenador, porque eles têm um potencial muito grande, têm uma torcida muito boa, que prestigia, né, uma torcida grande. Eu tenho muita amizade com o pessoal e queria voltar como um coordenador técnico, tático e físico, coordenar todos os treinadores das equipes, não só profissional, mas da base também, e fazer do Al-Wassel um time como competitivo e que pudesse até disputar mais Copas da Ásia com chance de ganhar. Maravilha. O Julinho Barros diz: se possível, mande um grande abraço aí para o meu irmão e meu professor. Sigo muito esse grande experiência que ele fala. Um beijo, beijo, Júlio. E o Ellison fala que trabalhou lá 6 anos. Parabéns, o Ellison, parabéns mesmo. Professor, Obrigado. tem algum caos ou caso, aqueles engraçados que a gente vive no futebol? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, não era bem assim, que o senhor viveu como treinador, como jogador, que o senhor conte para a gente. Que a gente fala de causos do futebol, algo de contraído, que o senhor se lembra que aconteceu com o senhor? Rapaz, tem muita coisa engraçada, rapaz. Eu no mundo árabe eu fiz muita coisa que eu nem imagino. Eu estou escrevendo uma autobiografia e tem coisas que eu escrevo e falo assim, não acredito que eu tenha feito isso. Né? Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu cheguei no Riad e o time era sexto ou brigar para não cair. Primeiro jogo a gente foi jogar contra o Itifaq ou contra o Cadizia, eu sei que foi em Daman, e nós perdemos 2-0. E aí acabou o jogo, um treinador brasileiro falou assim, olha, você joga na retranca que esse time aí vai cair e você nem vai receber seu dinheiro. Pô, eu fiquei pau da vida. Primeiro jogo, não tive um incentivo de um brasileiro e tal, mas falei, tudo bem. E fui. No segundo jogo, a gente estava perdendo de 2-0. Aí eu entro no meu vestiário, tá o príncipe do meu time, com um jogador no meu quadro dando instrução pro time. E eu parei na porta. Fiquei olhando, né? Quando eles me viram, o príncipe saiu fora, eu peguei, virei as costas, saí e fui pro meu carro. Que era assim, era bem pertinho onde a gente estava. Entrei no meu carro e ele veio, por favor, vem, e entrou na frente do meu carro e botou as mãos no capô do carro. Eu liguei o carro e arrastei ele uns 100 metros. O príncipe, se ele dá um clique no dedo assim e chama um guarda, eu estava preso, pô, o príncipe. E eu arrastei ele por 100 metros e falei, sai, eu vou embora. E aí ele, por favor, fica. Eu falei, então o senhor pega seu carro e sai do estádio. Ele me olhou assim, entrou no carro dele e foi embora do estádio. Aí eu voltei para o vestiário, chamei o jogador, que era o Talal Gibrim, falei, Talal, você é treinador? Não, então muda de roupa e vai embora. E substituía. O jogo acabou 2-0 e eu fiquei lá e a gente foi campeão nesse ano ainda, né? A gente transformou o clube e eu tive várias brigas com esse príncipe, mas que ficou meu amigo, porque eram coisas que não era que eu queria me mostrar força ou que eu queria mostrar poder. Eu queria mostrar a eles como o trabalho tinha que ser feito, como tinha que se comportar. De uma outra vez ele nunca ganhou em Jeddah. A gente foi a Jeddah, ganhou de 4-0 do Arli, que era um time forte. Ficamos em Jeddah e fomos jogar contra o Ittihad, que era um time que tinha o Candinho como treinador. Tinham 10 jogadores da seleção saudita no time. E meu time não tinha nenhum. E o jogo está 0-0, e eu chamei um jogador para entrar, e ele pergunta para o intérprete para me perguntar
em quem ia, no lugar de quem ia entrar. Eu falei, não resolvi ainda. Não ia falar para ele. E ele, não, mas eu quero saber, e ficou aquela discussão do intérprete e passando. E aí, na hora que eu falei quem ia entrar, era um jogador que ele gostava muito, ia sair. Aí ele falou, não, você está fazendo a substituição errada. Aí eu falei para o intérprete, fala para ele, quem manda sou eu, que eu sou o treinador. Aí eu disse, eu não vou falar mais nada, ficar aqui de menino de recado. Eu falei, deixa que eu falo em inglês. Eu falei assim, ó, vai sair quem eu quiser, porque eu sou o treinador, e o senhor não é nada aqui, não manda nada aqui no banco. Ele era o dono do clube, o príncipe. E aí, fiz a substituição. E aí ele começou a discutir comigo, aí eu peguei e falei assim, tá bom, então o senhor fica aí, eu vou embora. E eu levantei para sair e ele me agarrou eu estava com agasalho, aquele calça de agasalho, ele me agarrou e me puxava. E eu, não, eu vou embora, e eu assim, o jogo comendo, e ele me puxando, e eu, não, não. Aí eu voltei e falei assim, então tudo bem, eu fico, mas o senhor sai do banco, vai embora daqui. Levante e sai. Ele olhou para mim e saiu. No que ele sentou na arquibancada, o jogador que eu botei deu um passe para um brasileiro, o Cacau, que jogou no Corinthians, no Fluminense, no Goiás, fez o gol, a gente ganhou o jogo de 1-0. Na hora que o Cacau fez o gol, eu fui lá na arquibancada e falei, tá vendo como é que você não entende nada de futebol? Falei em inglês para todo mundo escutar, né? Não, você não tem que falar nada no banco, não vai sentar mais no banco. E assim, são histórias que eu fiz lá. Aqui no Brasil também tive algumas com o presidente do Vasco, com treinadores, mas eu prefiro contar lá de fora, aqui de dentro fica Maravilha, mas show de bola, sensacional. Me diga uma coisa, qual é o conselho que você dá para a garotada que pretende ser atleta profissional de futebol? Eu tenho um site, zemario.com.br. Lá tem assim, as 20 perguntas que você deve fazer ao aspirante de jogador de futebol. São perguntas que eu acho importante o menino que vai entrar no futebol saber. Eu me lembro assim das perguntas, até alguém no outro dia mandou uma pelo Face elogiando isso aí. Eu pergunto assim, você sabe quanto ganha um médico? Você sabe quanto ganha um professor? Você sabe quanto você pode ganhar? Você sabe o sacrifício que o médico fez para chegar ali? E eu vou citando em 20 perguntas para o menino se situar o que ele realmente quer. Porque essa profissão de jogador de futebol, 5% ganham mais do que 20 salários mínimos. 5% dos jogadores brasileiros ganham mais do que 5 salários mínimos. 80% ganham menos do que 5 salários mínimos. Então, não é esse glamour todo. Né? São poucos jogadores que chegam. Né? A cada ano no São Paulo deve treinar em torno de 3 a 5 mil meninos. E aparecem 2, 3 no time de cima. Então não é esse glamour todo. Eu acho que o menino tem que saber o que ele está querendo. Né? Os sacrifícios da profissão. Né? Ele não vai poder fazer o que todo menino da idade dele faz. Né? Ele não vai poder baile funk, ele não vai poder dormir tarde, porque a profissão não permite. Se ele fizer isso tudo, não vai ser um bom profissional. Porque a parte física, cada dia, está sendo exigida a mais, em detrimento da parte técnica. Não adianta ele ter parte técnica se não tiver parte física. Porque a parte física, os treinadores estão exigindo mais. Né? Entre um cara que corre e um cara que é técnico, eles estão preferindo o cara que corre. Então, se ele for das noites, muito difícil ele conseguir alguma coisa. A não ser que ele seja um cara enviado de Deus. Né? Aí é outra coisa. Aí ele abre o olho, joga. Fecha o olho, dorme. Abre o olho, joga e não precisa de nada na vida. Que hoje não é bem assim. A gente sabe que não vai ser bem assim. Então, entra lá no site e veja isso aí, que é um troço muito interessante. Eu prometo que eu vou pegar isso aí e vou jogar no Facebook de novo, vou espalhar nas redes sociais, porque eu acho assim muito interessante o jogador saber, né? Porque não é assim
esse glamour de Neymar, de Messi, de Cristiano Ronaldo, não é todo mundo. Você vê quantos jogadores existem no mundo inteiro e quantos realmente sobressaem, né? Nessa faixa de Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi e outros mais. Maravilha. Eu vou, depois que E você primeiro, antes de tudo, né? É uma profissão que você não escolhe. O menino não escolhe. Quem escolhe é o treinador, é a torcida, é a mídia, é o dirigente. Agora, eu ser médico, eu escolho. Ninguém vai me atrapalhar eu ser médico. Eu ser engenheiro, eu escolho. Não tem um cara que vai me obrigar a errar. Não tem um cara que vai me empurrar para o outro lado. No futebol, tem um cara que me empurra. O campo está molhado, eu escorrego, vou bater o pênalti, dou 2 toques na bola, como Pedro aconteceu com Pedro. São coisas que acontecem, não é? Verdade. E são coisas que. Agora, no estudo, eu vou ser o que eu quiser. Eu vou estudar e você, porque ninguém vai me atrapalhar. No futebol, e ninguém vai me dirigir, ninguém vai falar, vai me escolher. Eu vou estudar. Agora, futebol, tem muita gente para escolher por você. E às vezes tem 2, 3 jogadores da tua mesma posição e o cara não escolhe você. Do mesmo nível, e às vezes ainda tem aquele que corre a grana por fora. Então, Verdade. E um tem também, agente Zé, mais forte, né? e tem também que a carreira é curta. Então, o jogador que passa a carreira ganhando 2, 3 salários mínimos não vai ter um É futuro, muito curta. estabilidade financeira, É não muito vai. curta. É muito Muito legal. triste. É Muito muito legal triste. a tua colocação. Depois, quando você compartilhar, me marca lá para eu compartilhar também, porque isso tem Tá. muitos garotos que entram no meu Face e falam assim: Poxa, você é ligado ao futebol, me dá uma oportunidade. Eu falo: Não, não sou ligado ao futebol, não tenho ligação com clubes. Eu entrevisto aí jogadores, mas eu não tenho com clube. Tem muito garoto querendo uma oportunidade e tem muito aproveitador que pegam esses garotos, cobram dinheiro dos pais, uma série de coisas erradas. Então, esses ensinamentos que você dá aí, quando você compartilhar, me marca, por favor, para a gente repassar É. isso à frente. É muito Eu, interessante. eu recebo muito e-mail de pai, mãe, me dando jogador para eu agenciar. Eu não agencio, que eu não gosto de agente, não vou agenciar. E primeira coisa, pergunta qual o conselho? Primeira coisa, estudar. Qual a série que ele está? Né? E você vê uma coisa interessante? A Lei Pelé diz, lá, não sei que artigo é, que o clube tem que se preocupar, tem responsabilidade com o jogador, com o menino, até 16 anos. Tem que obrigar o jogador a estudar até 16 anos. Só que, com 16 anos, ele não terminou o ensino médio. Onde esses deputados estavam com a cabeça que não botou lá 17 anos, que normalmente é a idade que termina o ensino médio. Lá no Japão, ninguém pode trabalhar sem terminar o ensino médio. O meu roupeiro, ele tinha ensino médio. Sem ensino médio, ele não pode ser nem roupeiro do clube. Aqui no Brasil, o cara bota 16 anos. Então ele interrompe o estudo dele, nem ensino médio ele vai ter. Aí para de jogar precocemente por uma contusão ou porque não deu certo, ele não tem ensino médio. Que deputado estava com a cabeça? Onde é que esses caras estavam com a cabeça, rapaz? Que não bota lá 17 anos, pelo menos, né? É, uma exigência mínima, né, para realmente concluir. Exigência mínima. Aqui tem o nosso amigo Sebastião, é lá do Campo Grande Futebol Clube. Ele dá uma boa noite, é uma alegria ver um dos maiores volantes que eu vi jogar. Obrigado, Sebastião. Obrigado. Sebastião Neto, está sempre nos prestigiando. Um abraço, meu amigo. Se tornou meu amigo virtual também, não conheço pessoalmente. Pedindo a Deus que a É, pandemia acabe para conhecer muita gente. Outro dia entrevistei é, com a gente aqui o Edu Coimbra, rapaz. E ele mora perto. Edu, O gente Edu boa mora aqui demais. em Quintino. Edu voltou a morar em Ele Quintino. está morando em Quintina. Eu moro em Voltou para Quintina. Madureira, eu moro em Madureira, do lado, mas É, deixa me acabar para a gente poder conhecer tanta gente boa que a internet está me proporcionando essa aproximação. Zé sem Mário, dúvida. tem algum assunto, assim, todas as perguntas que eu tinha aqui na pauta eu já fiz. Tem algum assunto que você queira colocar? Fica à vontade, a casa é sua. Não sei, eu gostaria assim de mandar uma mensagem para os treinadores brasileiros, de uma forma Fica à geral, vontade. né, principalmente os da base, que voltem a
a exigir que o jogador brasileiro drible, que o jogador brasileiro seja feliz, jogue futebol alegre. Não robotizem os jogadores. O jogador precisa de espaço, precisa de liberdade para criar. Nós somos criativos. Nós, treinadores brasileiros, somos os melhores do mundo. Eu afirmo isso porque eu tive com vários treinadores da Europa, trabalhando no mundo árabe, treinadores famosos. E a gente sempre ganhava deles, os brasileiros sempre ganhavam. Os jogadores falavam para a gente: puxa vida, que diferença, vocês tratam a gente bem, vocês dão o treino que a gente precisa, vocês fazem a gente evoluir, eles não fazem, eles dão um treino lá que a gente não entende nada. Então, nós somos criativos, a gente não tem bola, a gente bota bolinha de papel, a gente não tem estaca, a gente bota cabo de vassoura. Eles não fazem nada disso. Eles não tem, pula e tapa, vai embora. E por isso eu peço aos treinadores brasileiros que voltem a fazer os trabalhos para os jogadores se desenvolverem emocionalmente, que sejam alegres, que joguem futebol, que desconcerte o adversário. Futebol tem que colocar dúvida no jogador. Por que o Garrincha foi famoso? Porque ele fintava. O drible não era o mais importante do Garrincha, era a finta. O drible não é importante, mais importante do que a finta. Porque a finta você nunca sabia. O Garrincha já estava no Olaria, me driblou. Por quê? Ele ameaçou de ir, eu fui, ele não foi. Na outra, eu achei que ele não ia, ele foi, eu fiquei. Porque a finta é que causa dúvida. Né? Quando você corre para um lado e vai para o outro, o jogador da defesa ele se descontrola, porque você foi para um lado, ele foi. Quando você voltou, ele não sabia que você ia voltar. Então, quando você faz essas fintas, isso aí você tem que, na base, obrigar o jogador a fazer, explicar ao jogador, mostrar para ele. Ele sabe jogar, mas esses detalhezinhos é só de quem jogou, do ex-atleta que pode fazer isso com o jogador. É um conselho que eu dou para os treinadores, voltar a fazer trabalhos que vão desenvolver o futebol brasileiro, a característica do futebol brasileiro, a característica do Brasil. Mostrar que nós somos ainda produtores de jogadores que desconcertam o mundo. Os jogadores brasileiros desconcertam o mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Quando o Neymar pega na bola, eu sou fã do Neymar, mas ao mesmo tempo sou o maior crítico dele da maneira que ele vive, da maneira que ele faz as coisas. Mas ninguém sabe o que ele vai fazer. Ninguém sabe. Assim era o Garrincha. Você fala, mas ele fez uma coisa que ninguém pensa. Desconcerta. Então a gente precisa produzir esse jogo, porque isso é que ganha futebol. Isso é que leva a gente ao público. Eu ia ver o Santos aqui no Rio de Janeiro por causa do Pelé, Coutinho, Pepe, Mengalvio, o time do Santos, de uma forma geral. E o Santos era paulista, jogava aqui, mandava jogo aqui no Rio de Janeiro. Hoje, quem foi o último campeão brasileiro? O Flamengo. Eu não vou no Maracanã ver quem. Do ano anterior foi quem? Corinthians ou Palmeiras? Eu vou mandar jogo no Rio, eu vou ver quem? Não vou, pô. Tem que ter um jogador que atraia. Não é só o jogador do meu time. O brasileiro não vai ao Maracanã, não vai ver o jogo só para ver o time dele, ele vai ver futebol. Quando o torcedor vai ver só o time dele e perde, ele briga. Esse é o mau torcedor. É o torcedor que vai ver o time ganhar. Não ganhou, ele briga. Ele faz arruaça. Isso não é torcedor de futebol. Isso é torcedor de time. Não é torcedor brasileiro. Porque o torcedor de futebol, ele vai ver o bom futebol. Não importa que o time dele perdeu vendo bom futebol. Agora, se ele não vê bom futebol, ele volta para casa triste e briga. Então, isso aí que é uma mensagem que eu dou para os treinadores. Vamos nos impor mais. Nós mandamos. Nós é que temos que mandar. Estamos trabalhando, quem manda somos nós, quem decide somos nós, quem escala somos nós, quem decide o que vai ser feito não é fisiologista, médico, nada. Médico meu nunca decidiu se vai ficar de fora ou não, decide junto comigo.
sozinho, me comunicar que o cara não vai treinar? Não. Tem que ser junto comigo, porque eu vou decidir. Porque muitas vezes o jogador fala uma coisa que eu não acredito, vai para o campo. Vai para o campo, vai me demonstrar no campo que ele não pode. Entendeu? Então, essa é a mensagem que eu deixo para o treinador brasileiro, principalmente. Maravilha. Como disse aqui o nosso amigo Volclane, você realmente deu uma aula de futebol. Eu quero te agradecer de coração, não te conheço, espero um dia que Deus nos permita que a gente se conheça pessoalmente. E agora eu quero te agradecer. Esse vídeo, essa live, a gente vai compartilhar no canal. O nome do canal chama-se Dos Campos para a Rede, lá no YouTube. É um canal pequeno, a gente começou tem 4 meses. Agradeço a todo mundo que participou, quero te agradecer muito. Você veio a brilhantar esse canal, com certeza. A tua live foi sensacional, a tua entrevista, o conhecimento, a forma como você coloca aí o teu posicionamento, sensacional. Então, quero te agradecer. Amanhã ou depois a gente coloca lá no YouTube, eu vou te mandar o link para você poder passar para os amigos que puderem ver também. Muita gente, eu sei que às vezes à noite a pessoa saiu e não viu, mas ela fica lá no YouTube. Eu vou te marcar lá no Facebook, depois te enviar o link, pedir a tua ajuda, se puder se inscrever também no nosso canal. Depois me marca nessas 20 perguntas que você faz para o garoto, porque isso aí é muito importante para a garotada realmente ter conhecimento que não é só glamour, tem realmente uma série de fatores que ele precisa analisar se vale a pena ou não. Então, quero te agradecer, Zé Mário, de coração, dizer que foi muito boa a tua participação e, assim, a gente vai compartilhar e agradecer a todo mundo que interagiu conosco. Tivemos aí muita gente participando, mandando perguntas, fazendo comentários. Eu quero agradecer a todo mundo de coração, desejar a você e a sua família um ano de 2021 com saúde, que essa pandemia acabe, que você possa trabalhar, desenvolver. Você tem muito a acrescentar ao futebol brasileiro e ao futebol mundial. O teu conhecimento é muito vasto, isso é muito claro, fica muito nítido para a gente. Então, você ainda está, você falou, eu tenho 70, você está muito bem, graças a Deus, tem muita só por fora. Não. Por dentro do ferrado. Não, eu mas tive Covid, fiquei 3 dias internado. Mas graças a Deus está bem. E o conhecimento ele aflora com muita facilidade. Então você pode, sei lá, trabalhar de muitas formas. Então, mas que Deus te abençoe, a você e sua família, te dê em paz. Eu também agradeço a oportunidade. Feliz ano novo para vocês todos aí. Eu também tenho um canal no YouTube, mas eu não. Tem algumas coisas interessantes lá. Dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube. Tem lá a Farsa do Fair Play. É legal pra caramba. Tem algumas coisas interessantes lá no YouTube. Mas eu não faço muitas vezes, não. Eu faço de vez em quando. Já deve ter uns 2 anos que eu não faço nada lá. Mas é legal também. Eu vou passar a fazer com mais assiduidade lá. Mas muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado pelos elogios aí do pessoal todo que estava assistindo. E é o meu pensamento. Meu controle de qualidade é muito grande porque eu vi futebol brasileiro jogar, né? Lá atrás. Então, quando me perguntam alguma coisa, eu vou me dirigir lá atrás para ver se é realmente isso aí. Aí eu sou crítico. Maravilha. Isso só veio engrandecer não só o nosso canal, mas em tudo que todas as suas colocações. Eu tinha visto uma live que você fez também, achei sensacional. Procurei não copiar nada de lá, procurei fazer espontâneo outras perguntas. Acho que alguns assuntos acabam se misturando. Porque é futebol, né? Isso, mas procurei realmente fazer. Você deixou à vontade as perguntas aqui. Então, de coração, a você e a todos, a você principalmente que esteve aqui abrilhantando o nosso canal, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço, Julinho. Ele fala aqui, parabéns pela entrevista. Valeu, Julinho, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, Júlio. Amigos. Boa noite, José. Boa noite.